Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós fomos fazer uma entrevista na Liberdade, na Rua da Glória, no restaurante Samurai Karaokê. Talvez você já tenha ido até esse restaurante. Então, se você já é inscrito, vamos para o vídeo. Se você ainda não é inscrito, fique à vontade para se inscrever. Nós conversamos com o chefe Hirokawa e tenho certeza que vocês vão amar o vídeo. Boa noite! Irashaimase! Sejam bem-vindos ao Samurai Restaurante Karaokê. Bom, hoje a convite da Vivian, eu vou contar um pouco da minha história, vou contar um pouco do meu trabalho. Começou desde pequenininho? Com quantos anos? Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 14 anos. E já era na área de alimentação? E já comecei a trabalhar em restaurante. Meu amigo tinha um restaurante perto da minha casa. Aí eu pedi um emprego pro pai dele e o pai dele me deu esse emprego. Olha só, foi por seu interesse. É, porque, tipo assim, eu não queria ficar em casa parado. Desde criança eu gostaria de trabalhar já. Mas não tinha nada a ver com sushi. Não, já tinha sushi nesse Tinha restaurante, sushi? já. Já tinha sushi. Aí eu comecei a trabalhar com ele lá como garçom. E ele acabou gostando de mim, do meu trabalho, e ele começou a me jogar em outros setores, né? Então eu comecei a fazer comida na cozinha, depois Nossa, mas nessa época você já colocava a mão na massa, Já. não era auxiliar nada. já ajudava a fazer as coisas começou lá. a fazer. Já. Aí eu ajudava eles a fazerem os pratos da cozinha, depois eu comecei a ser ajudante de, de pizzaiolo, ajudava a fazer pizza. Aí quando surgiu uma oportunidade para mim virar ajudante de sushi man, eu também virei ajudante de sushi man nesse lugar. Esse lugar se chama Torre Praia, é lá em São Vicente. Até hoje ele existe lá, só que mudou de endereço, né? Mas ainda é o mesmo dono. Oi, Lico, tudo bom? Saudade de você. O que é esse molinho que você tá colocando? Parece uma goiabinha, mas não. Esse Não, vermelhinho? É. Eu estou colocando um pouquinho de curá aqui no meu... É um... É uma Qual é ovas o prato de que você salmão. tá fazendo? Estou fazendo um uramaki Um uramaki. de atum batido com ovinhas de curá e massagô, tá bom? A gente iniciou hoje aqui com um prato bem diferente que você falou pra gente, com a taioba, né? Que foi uma criação praticamente... Nova, hoje. né? De hoje, né? Hoje chegou uma cliente aqui, né? Chamada E tava muito bom. Masako-san. E ela veio e me trouxe umas folhas de taioba. Aí eu pensei comigo, vou usar essa taioba pra alguma coisa. E eu tinha um robalo e um molinho que eu tinha feito de umeboshi. Ah, o molho Aí eu de pensei, umeboshi. tá na hora de eu usar esse molinho. Aí eu provei, fiz um tempurá de peixe enrolado na taioba e provei o molinho. E ficou muito gostoso, na minha opinião. E o seu diferencial, na verdade, é um ótimo atendimento ao cliente, né? Que eu estava falando pra gente que você gosta de tratar o cliente de uma forma... Isso faz parte da profissão do sushi man, né? Isso não foge da nossa profissão. A gente tem que saber tratar as pessoas, né, e cativar o cliente, porque em japonês se chama omotenashi. É o cuidado para com o cliente. Então eu faço questão de seguir isso sempre à risca. Eu acho que sem os clientes... Mas você teve uma inspiração pra isso? Ou você mesmo foi sentindo isso? Você foi criando amor pela profissão? Foi natural, assim, meu. Eu acho que... Não teve alguém, você foi de você mesmo isso, Sim, né? sim, foi de mim mesmo, assim. Lógico que eu aprendi com Sim. meus chefes a como se falar, como falar com as pessoas, de como se comunicar bem, né? Mas assim, eu sempre acreditei que restaurante não é só um lugar de comida, de comer. É um lugar de experiências. Restaurante vem de restaurar. Não só de restaurar o corpo fisicamente, porque a gente precisa de comida para correr, para trabalhar, para pensar. A gente também precisa restaurar o nosso interior, né? E parte disso é, às vezes, ter um bate-papo saudável. Às vezes, uma pessoa para escutar algo que você queira falar. Alguém para te dar um conselho, às vezes, se tem uma visão por fora. Tudo isso faz parte. Não que eu seja psicólogo ou psiquiatra, mas às vezes faz parte da experiência a gente se conhecer. E se conhecer, para mim, às vezes
é a gente falar um pouco. Alguém que está começando, um jovem que quer ser sushi man, que o seu conselho principal, você acha que é o atendimento? Você acha que é a apresentação dos pratos? Cara, eu acho que é assim, você tem que treinar bastante, porque eu também sou jovem, eu treino todo dia. Todas as técnicas eu repito elas diariamente, isso faz parte da minha pessoa. E meu conselho para os jovens é que você, cara, faz só se gostar, velho. Esse negócio tem que ser por amor, porque se for por dinheiro, não rola, mano. Vai mexer na bolsa, vai trabalhar de funcionário público, vai fazer algo que você goste, porque a gastronomia, ela não é para alguém que não goste ou para alguém que só quer ganhar dinheiro, ela é para alguém que ama, que vai fazer as vidas das pessoas melhores através da comida, que vai transmitir sentimentos e sensações dentro da comida. E isso só é possível com quem ama. Quem não ama não consegue fazer assim, né? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pela minha profissão desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Isso eu posso garantir que acontece comigo diariamente. Todo dia, às vezes eu falo, nossa, eu passei o dia inteiro pensando em comida, né? Mas pra mim é ótimo e eu vou morrer acreditando nisso, eu acho. O que eu tenho a dizer para as pessoas que estão começando a comer sushi? Que sushi é assim, é que nem uma caixa de bombom. Quando você recebe uma caixa de bombom, não tem lá a seleção de bombom para você comer? São vários bombonzinhos, né? Aí tem 2 desse, 2 daquele, 2 desse. E o legal é você comer todos os bombons que tem na caixa, para você conhecer todos os bombons. Não adianta você ficar preso em um bombom e achar que você não gosta só porque um bombom é ruim. E outro dia você estava contando pra gente das crianças, da mudança de paladar, né? Fala um pouquinho pra gente essa questão. E realmente, até bebezinhos que são pequenas, né? Tem uma idade mínima para comer, mas você tem percebido isso, que as crianças estão eu percebo que, assim, as crianças elas têm comido mais sushi ultimamente, né? E é real, a criança ela gosta de comer salmão, gosta de comer temaki, gosta de cream cheese, né? E eu, hoje em dia, tenho uma cartela de clientes crianças que é muito grande, eu acho. Tem crianças Tem até o desenho, né, que você ganha. Isso, tem o desenho da Sofia que tá aqui, né? Que bonitinho. Sofia aqui, ó. Sofia tá no coração, né? Que engraçado. Tá no coração a Sofia, né? Ela fez esse desenho aqui pra mim e pra mim vale mais do que uma estrela Michelin. Não que eu não ia ficar feliz se um dia eu ganhasse uma estrela Michelin. Mas, Hiro, você foi crescendo. Desde o dia que a gente conheceu você foi escalando, né? Teve um período. E como que você foi parar num dos chefes, né? Ele é um chefe de um Sakamoto, bem renomado. Isso. E você aprendeu bastante lá. Eu não vou dizer que foi sorte, porque eu trabalhei muito pra isso, pra dizer que foi sorte. Era um sonho seu? Com certeza, desde os 14 anos eu queria trabalhar com o Jun, eu sempre admirei muito a história do Jun. E quando ele me ligou e me chamou para ser o chefe executivo Ele te chamou? Ele que me chamou, foi ele que me ligou. Me chamou para ser o chefe executivo do Jun Sakamoto, cara, pra mim foi um ápice, assim. Né, mas eu nem esperava que me aguardava como chefe de executivo do Jun. Eu aprendi muita coisa com ele, né? E foi muito bom pra mim, pra minha trajetória e... eu não me arrependo de nada, velho. Foi tudo tão bonito assim, sabe? Olhando, a gente nunca vai conseguir entender a vida quando a gente tá lá atrás e olha pra frente. Quando a gente chega lá na frente, a gente tem que olhar pra trás e entender o que aconteceu. E hoje em dia, depois de tudo, de 14 anos de cozinha, eu entendo o que foi. Que a gente erra, a gente cresce, a gente aprende, a gente melhora, a gente evolui. E isso tudo faz parte da vida de um cozinheiro, de um chefe, né? Chefe é sempre um título, um cargo. Nunca vai ser uma profissão. Não existe uma profissão chefe de cozinha. É um cargo, é um título. Isso é só um momento. A gente é cozinheiro. Mas você é sushi man, cara. Mas não é que eu não tô fazendo comida? Então eu sou cozinheiro também, né? E isso pra mim é a base da culinária. É você se esforçar, né? Pra alcançar os seus objetivos. E eu, desde os 14 anos, eu me esforcei pra alcançar o Jun e pra chegar no Jun, né? E quando ele me ligou pra mim ali, puta, foi caramba, que isso. Nunca vou esquecer o dia também que eu pedi pra sair do Jun. Não, é sério, quando eu me despedi do Jun, eu falei, Jun, tô indo embora, né? Por causa disso, daquilo, ele olhou pra mim, pô, cara, tranquilo,
muito obrigado por tudo que você fez. E nunca deixa ninguém falar que você trabalha mal, tá bom? Você trabalha muito bem. Ali pra mim foi, puta, me consagrei. Quanto que também de conhecimento que o sushi meio que precisa ter. As técnicas de preparo, técnica de higiene, manipulação, asseio, né? Tudo manipulador ali. Isso. E Tem também que estar sempre... tudo faz parte da escola, né? Eu falo pro pessoal, ó, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz com a sua mão, você tem que estar sempre com ela limpa, higienizada, porque o sushi é uma comida tão fresca e tão perecível, né? Que, pô, não passa por fogo, não tem cocção, não tem fritura, não tem óleo, não tem nem água fervendo. É peixe e arroz. Então você tem que ter cuidado, porque o que vai na sua mão vai pra boca, direto pra boca da pessoa, né? Puta, é uma puta de uma confiança. Você tem uma cartela de clientes que confiam no seu trabalho porque sabem que você tem esse asseio e esse cuidado com a higiene, né? E pra mim é a base da cozinha, pô. É a base. Faz parte do omotenashi, né, que a gente tá falando, né? Do cuidado para com o cliente. Não adianta servir bem, tem que servir certo também, né? Tem essa também, né? Que envolve o preparo do sushi, que não acontece no balcão, o cliente nenhum vê. O segredo? Cara, o segredo é que aqui é um palco de show. Aqui a gente vem pra dar o show, né? A gente vai fazer o sushi da forma mais bonita possível, mais gostoso possível. E por trás disso tudo tem toda uma rede de pessoas que trabalham com a gente, né? Tem a dona, que é a Mônica-san. Beijo, Mônica. Que, na minha opinião, foi uma das pessoas muito importantes na minha vida. Porque antes de ser chefe do Samurai, eu fui ajudante de cozinha do Samurai. Eu fui ajudante de sushi man do Samurai. E a Mônica foi a pessoa que olhou pra mim na primeira vez e falou, pô, vou dar um emprego pra esse garoto aqui, ó. Quando eu tinha uns 20 anos, né? Há 7 anos atrás. Eu vou dar um emprego pra esse garoto. Eu tenho 27. Aí ela me deu um emprego e não acreditava em mim. Foi me dando, cada vez que eu vinha e voltava pro restaurante, ela tinha um cargo novo, porque eu saía e aprendia outra coisa e fui aumentando no restaurante, né? E, pô, eu não posso deixar de citar a Mônica, porque foi ela que acreditou primeiro. Não fui nem eu, foi ela. Foi ela que me deu a chance, a oportunidade de crescer e de aprender. Então, a Mônica, com certeza, foi uma das pessoas mais importantes na minha vida. O Nico, Mônica, todos... E, na verdade, eu acho que todo mundo que fez parte disso, também, né? E toda essa gama de pessoas que trabalham com a gente, comigo, com a Mônica, o pessoal da cozinha faz muito trabalho também, né? Nos pratos quentes. Eu vou citar também o peixeiro. Sem o peixeiro eu não consigo fazer um bom sushi, porque eu preciso de um peixe muito bom, né? Toda essa parte assim tem que ser vista. Toda a cadeia alimentar assim, a gente olha aqui, é só o final, é só a finalização, né? Mas o começo, a parte de trás é muito importante. Todos os bastidores são muito importantes, né? Eu sempre prezo um contato direto com os peixeiros, né? Eu sempre estou trabalhando junto com os cozinheiros para melhorar as receitas também. Então eu acho que é tudo um conjunto, né? É uma grande honra estar aqui na parte onde as luzes, os holofotes se acendem, né? Mas a verdade é que começa lá. Muita gente tem um contato com sushi que vem do rodízio. E é legal, é uma porta de entrada. Mas aqui no balcão do restaurante de sushi tradicional, tem muita coisa que não tem no rodízio. Mesmo porque um rodízio não tem condição, naquele ritmo, de fazer umas marinadas. Um shiojime, um sujime, um kombujime. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre esses preparos, marinadas, curas e temperos do peixe, que muita gente não conhece porque não teve um contato tradicional com sushi. Eu acho que num festival realmente eu acho inviável de se fazer, porque realmente são processos longos, né? E eu sempre falo que processos longos não tem como mudar, processos longos vão ser sempre processos longos. Um arroz, não importa o arroz que seja, vai demorar pelo menos 1 hora para ficar pronto e não tem como mudar. A gente não consegue alterar. Agora, o que a gente consegue alterar? A gente consegue alterar as coisas pequenas, né? E por as marinadas de cavalinha e sardinha serem processos longos e demorados, realmente num festival fica inviável. É mais para um restaurante que serve omakase e à la carte mesmo, esse tipo de coisa, né?
Eu acredito que agora, mais pra frente, assim, a gastronomia japonesa, principalmente em São Paulo, tende a ir para um lado mais à la carte, mais omakase, como está sendo hoje em dia já, né? No omakase, até o tamanho do sushi, o tamanho do sashimi é diferente do tamanho que é servido num festival. Então, Isso, é. contando em números, a gente come uma quantidade menor, mas a gente sai mais satisfeito. Isso, muitas vezes você vai comer, né? Porque na verdade o sushi, na minha opinião, ele tem que ter mais peixe do que arroz. O arroz, ele não é protagonista, na minha opinião, ele é coadjuvante. Quem é protagonista para mim é o peixe. O peixe é a matéria-prima mais cara. É o peixe que demora tempo para crescer. É o peixe que tem que comer para crescer. É ele que gasta a natureza. Então ele é o mais importante ainda. Por mais que o arroz seja importante. Não estou falando que o arroz não é importante. O arroz é o alimento mais importante do mundo. Estou falando que no sushi, na minha opinião, o peixe é o protagonista, né? E pra mim, sempre tem que ter um pouco mais de peixe do que de arroz. Sempre passar, né? E você nunca vai chegar num festival e vai ter mais peixe do que arroz, porque peixe é mais caro que arroz. Então ele nunca vai fazer isso, né? Eu acredito assim, hoje em dia eu sirvo um omakase no samurai, que é um omakase tradicional japonês, com pinceladas autorais. O que são pinceladas? Pinceladas é um toque. Não é pra mais, não é pra menos, é só um toque. Acho que a gente não precisa mudar a cultura toda para se adaptar a um paladar. A gente tem que dar uma pincelada e tá bom já, né? Eu vou servir uma série de sushis para vocês aqui, que são temperados com uma série de temperos que eu criei, que são as pinceladas do meu sushi. Aí que você vai ver a minha característica. É no wasabi, é no gari, é no tsuma, é no arroz também, né? Às vezes eu vejo que as pessoas colocam muita coisa. Outro dia, não vou citar nomes, mas eu vi lá um salmão na manteiga da Normandilha com trufa negra ralada. Eu falei, manteiga gorduroso, trufa olho, trufa aromático, salmão que não tem gosto de muita coisa, né? Eu falei, cara, isso daí não é uma combinação que me agrada, porque tem muita coisa forte em cima de uma coisa muito fraca. Então eu vou acabar perdendo o gosto do peixe e sentindo o gosto do que está em cima, né? E você falou uma coisa que muita gente não conhece. Explica para o pessoal o que é o tsuma, qual o papel dele no prato e se a gente deve comer ou não. É que o criador do sashimi, ele tirou o princípio do teto de uma casa do Japão. O teto de uma casa sempre tem um pilar no meio que segura o teto, que aí vem telhado para cá, telhado para lá. Esse pilar se chama esposa, porque é a esposa que sustenta a casa e sustenta a família, né? Enquanto o homem trabalha, a mãe tem que sustentar a casa e sustentar a família. Então, quando o cara pensou no sashimi, ele colocou o peixe, que representa o homem, e embaixo, sustentando o sashimi, se chama tsuma, que é a esposa. Então o peixe é o homem e a esposa é o que é a saladinha que está embaixo. No Brasil, todo mundo acha que sashimi é um corte. Tanto que você vai no restaurante e fala, eu quero 10 sashimi de salmão. Mas na verdade o sashimi não é um corte. O sashimi é um prato. O prato é o peixe, fatias de peixe, com a saladinha embaixo, raladinha, né? E o wasabi. 3 ingredientes para fazer um prato. Isso é um prato. Porque são 3 ingredientes, né? Sashimi é um prato, não é tipo um corte. Sim. Então, partindo desse princípio que a mulher é o pilar da casa, então a gente coloca assim, os dois juntos é o casamento, certo? Quando você faz um sashimi, é o casamento. Tem que comer sempre junto, nunca separado. Porque o sabor do nabo, às vezes, vai realçar o sabor do peixe e aquilo ali vai se completar no seu paladar. Então, você sempre tenta comer a saladinha junto com o peixe, porque isso faz parte da experiência de comer um sashimi, né? E aqui no samurai eu costumo cortar o nabo e a cenoura na faca para deixar eles brilhosos, porque eu acredito que a mulher ela tem que sustentar a casa, tem que sustentar o homem e ainda tem que brilhar mais que o homem. Não pode brilhar menos que o peixe, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Tudo que dá trabalho é gostoso. Não existe nada que dá trabalho que não seja gostoso. É muito mais fácil fazer assim no negócio e moer o gergelim, né? Aí você pega aqui o suribate e faz assim, ó. Ele vai soltar todo o aroma do gengibre, vai exalar assim, ele vai soltar. E isso pra mim faz uma diferença enorme. E meu conselho para os vegetarianos é que assim, na verdade meu conselho vai para Sushi Man. Todo mundo tá me ouvindo aí que é Sushi Man? Vocês deviam se esforçar mais em buscar umas receitas vegetarianas dentro da gastronomia japonesa. E assim você consegue desenvolver sushis vegetarianos com mais autenticidade e muitos gostosos também, porque a gente esquece que tem uma parte da gastronomia japonesa que é voltada para os montes. E os montes, antigamente quem morava eram os monges, e monges é vegetariano.
Então tem muita receita, muita conserva, muito cozido, muita técnica de preparo que envolve legumes e vegetais. Então é um prato cheio para os vegetarianos. O que eu faço para atender essas pessoas é simplesmente eu pego essas receitas antigas da região dos montes do Japão e adapto para o sushi. Um dos que eu mais gosto, na minha opinião, é de berinjela, que vem um prato chamado yakinasu. Yakinasu é muito bom, que é uma berinjela queimada no fogo. E depois eu faço um sushizinho com ele, nossa, fica muito bom. Todo mundo elogia, né? Nós trouxemos uma cliente e ela não comia arroz. E para você foi tranquilo. É que a gente tem que agradar todo mundo, né? Então eu sempre dou o meu melhor para agradar o cliente e graças a Deus a maioria das vezes isso dá certo, né? Eu me esforço bastante quando a pessoa tem algum tipo de restrição, né? Vou te dar um exemplo. Ô Mônica, você tem que ver esse vídeo. Eu vou ficar falando de você a noite toda, pelo que eu tô vendo. A Mônica, ela é uma pessoa que ela não come glúten, não come açúcar refinado, não come sal refinado, não come lactose e não come nada com que tenha agrotóxico, tudo orgânico, né? Eu acho que isso já vale tudo, foi um grande treino. Depois de 3 anos fazendo almoço da Mônica todo dia, eu entendi que a gente tem que se esforçar e eu aprendi um monte de coisa que não vai glúten, que não vai nenhum tipo de agrotóxico, que não usa sal refinado, nem açúcar refinado, né? Confesso que o do arroz foi um grande desafio para mim, mas eu acho que com esforço e um pouquinho de criatividade a gente sempre chega em algum lugar muito bom. Aqui a gente aprendeu, como você falou, da caixa de bombom, porque a maioria das pessoas só come o salmão, né? Salmão e pronto. Mas conhecer os diversos tipos de peixes também. Eu faço questão de sempre, né, variar os peixes, né? Quando eu monto a minha vitrine, todo dia eu monto a minha vitrine, eu vou lá na minha geladeira de pescados, aí eu vou escolhendo. Eu quero um peixe branco, eu quero um peixe forte, eu quero um peixe magro, eu quero um peixe gordo, eu quero um peixe com gosto de peixe, eu quero um peixe com gosto mais leve. E isso aí vai montando, como se fosse uma caixinha de bombom, na verdade mesmo. Eu penso sempre assim, isso daí sempre tem que ser uma experiência que seja diversificada. Cada peixe vai ter um sabor, um tempero, um gosto diferente, vai ser uma explosão diferente no paladar. A questão da bebida. O que você recomenda? O que combina mais? Tem alguma específica? Eu podia, se eu fosse um cara que fosse ganancioso, eu ia falar que é saquê. Mas eu não sou ganancioso. Eu acho que a melhor combinação e a melhor harmonização com o sushi sempre vão ser as bebidas quentes. Misoshiro, chá verde, banchá, que são coisas que vão ajudar na digestão, não atrapalhar. Tem alguma coisa que alguém nunca te perguntou? Ou alguma coisa que o cliente nunca pergunta pro chefe no balcão de sushi e devia perguntar? Me ensina a comer sushi. Poucas pessoas perguntam isso. Na verdade, eu acho que eu nunca ouvi essa pergunta. Mas deviam perguntar, hein? Sushi, na verdade, é assim, ó. Quando eu for servir o sushi, é sempre legal que o peixe bata na língua antes do arroz, né? Então o certo é bater o peixe na língua antes do arroz, né? Então você me dá 2 dedinhos assim e eu vou pôr o sushizinho aqui. Automaticamente você vai virar e vai comer assim. O que o cliente faz que faz você pensar, esse cara acabou de entender o que é sushi? Corta. Muito obrigada, Hira. A gente agradece por Muito tudo, obrigado não só pela vocês, entrevista, né? mas pelo tempo que você serviu a gente com tanto carinho. Muito obrigado, Vivian. Muito obrigado, Cláudio. Cara, eu adoro vocês. Acho que a gente fez uma história aqui nesse lugar, né? Obrigado a todos, mas tá. Bora Obrigado a comer. todos.